Vocês gostem, viu? Essa é a nossa Rosiane. Só a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental para o profissional na linha de frente, certo? Boa tarde. Como ela me apresentou, né? Meu nome é Rosiane, sou terapeuta. No meio, né? Ok? Pronto. Vamos voltar então. Sou Rosiane, tenho 43 anos, sou mãe cristã, terapeuta há mais de 3 anos, já atendo mais de 5 países, já atendo pessoas. E assim, e agora eu estou, né, trazendo também a importância das pessoas da saúde mental, né? Trazendo também para vocês. E assim, eu quero parabenizar o Giovanni, porque muitas das vezes, a vocês, né, da GR Fit, porque muitas das vezes a gente só cobra resultado dos funcionários, mas nós esquecemos do bem-estar do funcionário, né? De preparar um ambiente para eles terem esse bem-estar e, consequentemente, entregar o resultado que a empresa tanto requer. Né? Então, por isso, pensando nisso, eles trouxeram eu aqui para estar falando para vocês, para estar chamando a atenção de vocês, que antes da gente entregar um bom resultado, a gente precisa cuidar da gente, né? E saber separarmos a nossa vida pessoal, a nossa vida de trabalho e nós mesmos. Muitas das vezes a gente confunde, principalmente as mulheres, né? A mulher ela tem muito isso, da gente se confundir, da gente se misturar. E muitas das vezes a gente só se doa. E esquecemos da gente. Às vezes eu sei, eu como mãe, eu como profissional. Mas quem sou eu? Quem sou eu fora daqui da GR? Quem sou eu fora de casa? Entendeu? Então é isso que hoje eu vou trazer para vocês, para a consciência de vocês, trazer isso para a consciência, para vocês começar a olhar mais para dentro de vocês, para o sentimento de vocês e poder o quê? Se acolherem mais. Entendeu? Então aqui eu vou falar um pouquinho de mim, né? Tem que ficar aqui, né, Giovanni? Tá. Então, aqui eu me lembro a sensação, quando eu era pequena, de estar ali, mas de não ser vista. Desde pequena, me senti como um quadro na parede, presente, mas invisível. Vi as pessoas ao meu redor se conectando, formando os laços, e eu me perguntava se um dia alguém me escolheria. E o tempo passou. Mas a sensação do patinho feio permaneceu. Eu cresci carregando crença que só teria valor se alguém me notasse, se alguém dissesse que eu era suficiente. E assim, passei anos e anos esperando. Esperando que alguém me dissesse, você é boa o bastante. Esperando o sinal do céu para finalmente sentir digna da vida que eu sonhava. Até que um dia, o que eu buscava fora sempre esteve dentro de mim. A vida, ela não escolhe por nós. O amor não vem de fora. E o sucesso, ele não aparece do nada. A gente precisa se escolher, se dar permissão para existir, para errar, para brilhar. E hoje eu te pergunto, você está esperando ser escolhida ou já percebeu que a escolha sempre foi sua? E eu passei anos da minha vida. Quando eu me dei por mim, eu já estava com 40 anos e eu tinha perdido os meus sonhos de vista. Eu achava que não tinha mais tempo. Mas foi onde que eu descobri que aquilo que eu tanto procurava fora estava dentro de mim. Então eu peço hoje para que vocês olhem para dentro de vocês. Que muitas das vezes a gente fica na correria do dia a dia, né? Nunca se acha suficiente. Você vê pessoas... Eu estava com um cliente que ele fez doutorado agora, né? Era doutor, mas não estava suficiente. Eu falei, e aí, você vai fazer o que mais? O que você vai fazer mais? Entendeu? Porque aquilo que ele procura não estava no mestrado, não estava numa pós e não estava no doutorado. Isso está dentro dele. Claro que a gente precisa sim se capacitar, mas a gente precisa entender que aquilo que a gente tanto busca, aquele vazio interno, a gente precisa olhar para a gente, está aqui dentro da gente. A gente só precisa parar e se olhar, mas se acolher, sem julgamento. Porque o perdão mais difícil não é o que eu dou para o outro, mas é o que eu dou para mim mesmo.
Então a gente sempre vive se culpando. Ah, porque eu não fiz isso? Por que eu não fui melhor nisso? Porque eu não fui naquilo? Sempre a gente fica se culpando, se culpando. E esquece de nos parabenizar. Mais um dia consegui. Entendeu? Então, a gente precisa começar a olhar para dentro da gente e nos escolher. E entender, nós somos as pessoas mais importantes que existem. Porque se eu não estiver bem, a minha casa não fica bem, meus filhos não ficam bem. Então, eu sou a pessoa mais importante. Não como egoísmo, mas como amor próprio. Porque no último dia, dentro de uma UTI, quem vai estar com você? É você mesmo. Entendeu? Sempre é você mesmo. E no fim, sobra eu com eu mesma. E o pior da vida é você chegar lá no último dia da sua vida, não é nem a morte. É você olhar para trás e entender que não viveu. Que só sobreviveu. E o que a gente vai falar aqui hoje? Né? A gente vai falar sobre identidade. Você é o que você vê. A gente vai falar sobre administração de conflitos, seja interno como externos. A gente vai falar da comunicação assertiva, porque comunicação não é o que eu falo, é que o outro ouve. Entendeu? Então, o poder do trabalho em equipe, a importância de saber separar o que é meu e o que é seu, e os 5 perfis comportamentais, onde a gente vai entender o comportamento das pessoas. E eu vou deixar uma dica para vocês. Pelo formato do corpo, vocês entendem como cada um sente, pensa e acha. Aí eu vou dar uma pincelada aqui para vocês poderem entender. Identidade. Você é o que você vê. Nossa identidade não é apenas o nome que carregamos, mas a forma como nos enxergamos. Se você vê como alguém frágil, tenderá a agir de forma frágil. Se você vê como alguém capaz, mesmo em meio aos caos, sua postura muda. Entendeu? É um exemplo prático, né? Aqui eu coloquei um exemplo de uma enfermeira, mas aí vocês colocam também para a realidade de vocês. Né? Uma enfermeira, ela acredita que apenas em mais um hospital desgasta rápido. Mas quando ela reconhece o seu papel como essencial no processo de cura, a sua motivação e energia muda. Por exemplo, aqui, né? Todos são professor de educação, são professor? Como é? Pronto. Um exemplo, né? Quando vocês aqui pensam que é só mais um, nossa, eu sou só mais um aqui, igual eu via, só um quadro de parede aqui dentro da GR Fit. Se você se vê assim, realmente você vai se sentir desvalorizada. Você não vai se sentir reconhecida. Mas se você começa a olhar, não, eu sou importante aqui. Olha, eu estou recebendo as pessoas. Quando você coloca alma naquilo que você faz, né? Por exemplo, eu estou limpando, não é só sobre limpar. Imagina se eu não tivesse aqui. É sobre eu transformar o ambiente. Não é gostoso quando você chega num ambiente, um ambiente limpinho, um banheiro cheiroso, gente, não tem coisa melhor. Você entrar no banheiro, um banheirinho cheiroso, e só de saber, peraí, ele não ficou, não foi assim no passar de mágica que ele ficou limpo, né? Não foi no passar de mágica. Foi o quê? Foi através das minhas mãos. Sabe, começar a olhar, limpei um banheiro, dei uma olhada para ele. Meu Deus, Senhor, obrigado. Eu que fiz isso. Começar assim, por valor. E a palavra fala: se você é fiel no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. Então, se naquele pouco que eu faço, eu não vejo valor, não adianta. Igual meu cliente, ele está lá do doutorado. Não está feliz. Para ele só foi mais um título. Tá entendendo? Ele não está feliz. Para ele foi mais. Mas porque eu preciso ser fiel no pouco. Eu sendo fiel no pouco, o Senhor, no muito o Senhor vai colocar. Então entenda, peraí, se eu não tivesse aqui na recepção, né, para poder agilizar quem entrou, quem pagou, a ordem, como que ia ser, né? Como que ia ser bagunça? E às vezes, através de um sorriso que você dá para a pessoa que entra, já muda o dia dela. Às vezes chegou ali desanimada, mas um sorriso seu mudou a história dela. Aproveitando, lembrei aqui de um acontecimento comigo. Você vê a diferença quando a gente põe a alma, sabe, em tudo que você vai fazer. Quando você põe vida, não se torna só varrer, só atender, mas quando você coloca a sua alma ali. Eu sou de São Paulo, então eu morava em Diadema e eu trabalhava num supermercado, não sei se vocês ouviram falar, que é bem famoso, o Pão de Açúcar. É um mercado grande, bem famoso. E eu trabalhava nesse supermercado. E dia de domingo, em mercado, lá é 24 horas o mercado. Dia de domingo, eu trabalhava no horário da tarde, domingo, assim, não vai muita gente para o mercado.
Então, assim, todo mundo, ninguém queria ficar no caixa preferencial. Porque no caixa preferencial você tinha que ficar ali 24 horas. Você não podia sair do caixa. Quando você está em outros caixas, você podia dar uma volta no mercado e dar um perdido. E sempre me colocavam no caixa preferencial. Dia de domingo já era difícil para você ir trabalhar. Isso eu tinha o quê? Uns 18 anos, 18, 19 anos. Foi o meu primeiro emprego. Então eu ficava ali naquele caixa de supermercado. Naquele dia eu falei assim, homem, já que eu tô aqui, né, tenho que ficar aqui. Se eu ficar desanimada, vai ser pior para mim, que a hora não vai passar. Aí pronto. E assim, como é o caixa preferencial, todo mundo dos outros caixas sai, mesmo sendo as pessoas idosas ali que precisam estar no caixa, acaba todo mundo vindo para esse caixa. E você acaba trabalhando mais e as outras pessoas, né, nada. Tá, era injusto, mas tudo bem, porque eu vou fazer meu trabalho, eu tô aqui para trabalhar. Pronto, e eu comecei naquele dia, foi um dia tão angustiante para mim, tão angustiante. Aí eu ali trabalhando, e assim, sorrindo, conversando com os velhinhos, sorrindo. Aí eu percebi que tinha um cliente que ficava só me olhando, ele sempre me olhando, deixava as pessoas passar na frente dele e ele me olhando, esse moço. Aí eu ali sorrindo, conversando. Aí ele disse assim para mim, quando todo mundo saiu, ele passou. Quando ele terminou de passar, ele falou assim: o que você tem? Eu falei assim, não sei o que eu tenho. Né? Não, sabe por quê? Eu e lá na frente tinha um pontilhão, uma ponte assim, sabe? Que dá para a pista embaixo, né? Para a rodovia. E geralmente as pessoas cometem suicídio, essa ponte é bem famosa. E ele falou que a vida dele estava uma merda e que ele não buscava mais sentido de vida e naquele dia ele ia tirar a vida dele. Só que uma voz falou para ele assim: entra dentro desse supermercado e compra o seu último chocolate que você gosta. Aí ele falou assim, é mesmo, né? Já que eu vou morrer, deixa eu comprar meu chocolate aqui, comer e me despedir da vida. Tá bom. Aí ele ficou ali e nisso só tinha eu, tinha só aquele caixa disponível, que era o meu caixa. Aí ele falou assim, só que eu comecei a reparar em você, o seu sorriso, você atendendo, conversando com as idosas aqui. O seu sorriso foi tão contagiante, mas ele trouxe tanta vida. Menina, eu tô com vontade de viver. Eu não, aquele peso que me acompanhou, que ia fazer eu morrer, saiu de dentro de mim e eu estou, a vida entrou dentro de mim. E eu quero saber o que você faz, quem é você? Aí eu falei, né, eu já servia a Deus, eu falei assim, ó, sabe o que entrou dentro de você? Foi a paz de Jesus, foi a paz de Deus que precisava entrar dentro do seu coração. Então foi isso que você sentiu agora, você sentiu a paz. Aí ele começou a falar, nossa, uma jovem podia estar né, aqui trabalhando. Ele falou que achou tão bonita aquele meu jeito, aquela minha dinâmica, que ele falou assim, não, eu não quero mais morrer, eu quero viver, porque entrou. Aí quem faz essas coisas é Deus, né? Porque Deus, ele não vai fazer por nós, ele faz através de nós. E nós temos que ser esse canal, né? Esse canal para que o Senhor possa mostrar o poder dele. Porque a natureza, ela mostra a glória de Deus. Mas nós, ser humano, nós mostramos o poder de Deus. E é o quê? Através de um sorriso, através de um bom dia. Para mim era um dia comum, aquilo lá. Era um dia até pesado. Porque eu estava ali, colocaram ele no caixa. Ah, e detalhe, era frio, e a porta, como é idoso, o caixa ficava de frente com a porta. E eu estava ali morrendo de frio. Você entendeu? Mas naquele dia, quando ele me disse isso, eu entendi o meu propósito, entendi por que eu estava ali. Tinha que ser eu, tinha que estar ali, né? Por causa dessa alma. Então é isso. Muitos vão entrar aqui, gente, de cabeça baixa, né? Para os professores, para todo mundo que está aqui. Às vezes um sorriso seu vai fazer a diferença na vida de muita gente. De muita gente. Entendeu? E como a gente administrar esses conflitos internos e externos. Né? Como eu dei esse exemplo, eu estava em conflito ali, né? Porque eu achei injusto me colocar, porque já era vários domingos seguidos que eu ficava no caixa. Eu achei injusto. Mas você viu, ao eu saber administrar aquele conflito que estava dentro de mim, aquele conflito interno, mudou tudo o meu externo. Entendeu? Agora, conflitos são inevitáveis, mas o problema não é o conflito em si, é como lidamos com ele. Os internos, a autocrítica, o sentimento de não ser suficiente. O externo, desentendimento no trabalho, familiares ou mesmo com o cliente. Por exemplo, eu não podia ali brigar, como muitas meninas falam, eu não vou ficar nesse caixa, porque muita gente fica, porque só eu tenho que ficar aqui. Podia estar ali brigando, falando alguma coisa, né? Mas não, eu
soube ali naquele momento, né, sem muito entendimento, né, não tinha o entendimento que eu tenho hoje, mas naquele momento eu soube que eu não tenho o que fazer. Apesar que ficou, né? Como eu sempre me senti um patinho feio, menos favorecida, então acaba que eu sempre confirmando essa crença dentro de mim. Porque identidade é aquilo que você se vê, né? Como você se vê é como você acha que você é, você acha que é aquilo. Então, naquela hora ali, eu pensei, é assim mesmo, tudo na minha vida é desse jeito. É sempre eu perco, sempre minha vida é assim, sempre é os outros para ganhar em cima de mim. Mas naquele dia o Senhor me mostrou que ele tinha um propósito comigo. Ó, e o exemplo prático. Quando um profissional está sobrecarregado, né? Está em um turno, está sobrecarregado emocionalmente. Qualquer palavra atravessada pode virar uma explosão. Aprender a administrar esses conflitos é aprender a respirar antes de reagir. Deixa eu fazer um exemplo bem prático aqui para vocês poder entender aqui rapidinho. Eu trouxe um balão aqui. Eu trouxe uma agulha. Ó. Imagina, né? A gente tem a nossa vida em casa. E às vezes a gente vem trabalhar só pela misericórdia de Deus. É por causa do salário, que a gente precisa trabalhar. Nós temos nossas contas, nós estamos no mundo, a gente precisa trabalhar. Então imagina, você já vem de casa assim, ó. Imagina aqui a cabeça de vocês. A gente já vem sobrecarregada. Aí vem a cobrança, né, das pessoas. Às vezes chega uma pessoa chata ali, ai, deixa eu passar, né, que tem o cartãozinho para passar, e a pessoa não pagou e ela quer estar no direito e quer passar. E você não sabe como resolver aquilo, às vezes ela não está, ele não está, e a pessoa tema que pagou e você fica naquele conflito, você já está com os seus problemas na sua casa. Depois vem para cá e já vem cheio, né? E nisso as coisas vão acontecendo. Fala para mim um problema aí de você, algum problema assim do dia a dia para me enchendo aqui a cabeça. Vão falando aí, fala aí, né? Como? E fazer força para isso. Qual que é? Aí pronto, já tem o conflito da autoestima, de você olhar, aí vem um abençoado e fala, tá grávida? Aí você, pronto, aí enche a cabeça. Aí você já tá desmotivada, né? Ai, eu não consigo. Aí de repente, igual você tá aqui, há uma cobrança. Porque, nossa, a menina tá na academia, tá ali a dona da academia, né? Não tá coerente, já tem aquela cobrança de, né? Aí pronto. Aí o outro fala que tá grávida, fala isso. Aí vai enchendo a cabeça. Qual outro problema? Isso, aí quando tá. Pronto! Aí vai enchendo. E nisso eu vou, ó. Tá aqui os conflitos. Eu não. Vai. Você, Giovanni. Vem um, quebra a câmera. Giovanni, vem um e quebra a câmera do. Não tinha a câmera que você contou aquele dia, quebrou aqui? Não sei o que tinha aqui que quebraram. Sim. Pronto, vem e quebra a tomada. Outro conflito. Uma máquina quebra. Aí vai ter os conflitos, ó. E fora a casa, os filhos, menino na escola, esposa, você só trabalha, não tem tempo para casa. Vamos passear e não tem tempo para passear. Vão aí. Dívida. Né? Aí, tá bom. Pronto, tá aqui, né? Não tá aqui, eu já tô com a cabeça cheia, não é? Aí lembra aqui que eu falei, né? Que aqui, né? Desentendimentos familiares, mesmo assim, né? Ó, uma palavra atravessada pode tornar uma explosão. Entenda, eu tô com a cabeça cheia, não tô? Às vezes, um mau olhar da pessoa pode acontecer isso. Né? Aí, quando eu tenho o quê? Quando eu sei administrar os meus conflitos. Deixa eu abrir aqui. Participo de palestra, né, sobre autoconhecimento, de saúde mental.
Mas as coisas continuam acontecendo. Não é porque vocês fazem terapia, não é porque vocês estão aqui que as coisas não vão acontecer. Elas vão continuar acontecendo. Só que o que a gente vai aprender? A gente vai aprender como lidar com as coisas. Entendeu? Que o problema não é o que acontece comigo, é o que eu faço com aquilo que acontece comigo. Então é por isso que é importante eu me conhecer, eu buscar o autoconhecimento, saber quem eu sou e entender meus limites, para me poder impor os meus limites. Porque se eu não sei o meu limite, como que eu vou impor o meu limite? Entendeu? Aí vocês, né? Tudo, aí as coisas estão acontecendo, mas vocês estão equilibrados, sabe quem você é. Isso não define, porque eu falou que eu estou grávida. Eu vou usar isso como motivo, que agora é que eu vou pedalar mesmo. Se eu for treinar uma vez, eu vou treinar duas. Se eu fazer, agora que eu vou fazer abdominal mesmo, vou fazer 100 abdominal, vou correr 5 quilômetros. E as coisas estão acontecendo, menino chorando, né? E as cobranças acontecendo. Pois eu ia perder 50, agora eu vou perder 10, 20, e assim vai indo. Aqui é vocês participando da palestra, entendeu? Para não ficar tão reativa. É tudo isso, vocês buscando conhecimento e praticando. Porque conhecimento sem prática vira ilusão. Eu preciso o quê? Quando o conhecimento vira sabedoria? Quando eu pratico. Aí tá aqui, vocês praticam respiração, meditação, oração, tira um momento para estar lendo a palavra. Mesmo que as coisas acontecem, eu não vou explodir. Deixa eu amarrar aqui, que eu vou passar para vocês olharem. Trouxe outra, se não der certo. Deixa eu... Ó. Isso é quando eu sei administrar os conflitos. Ó. Eu não explodo, tá vendo? Você viu, ó? Eu não explodo. Eu estou esvaziando minha cabeça, mas sem explodir, ó. Tá vendo? A diferença? De eu saber quem eu sou, saber administrar tudo. Por quê, gente? Eu não sei como essa explosão vai acontecer. Naquele moço, a explosão ia acontecer ele pulando daquela ponte. Uns, a explosão acontece eu com uma doença, com uma enfermidade. Entendeu? Com câncer. Ontem, semana falando com a cliente, né? Ela tá com câncer de mama. E ela falou assim que entendeu, ela não tinha assim, ela não falava não. Ela não conseguia dizer não para as pessoas. Só que a partir de que ela ficou doente, por causa da dependência emocional, aí ela tinha uma desculpa para dizer não. Eu não posso porque hoje eu fiz quimioterapia. Eu não posso porque eu tô fraca. Entendeu? Aí sarou, o câncer sarou. Glória a Deus, né, tal. Agora ela me procurou porque recentemente o câncer voltou. E eu falei para ela, né, aí conversando isso com ela, aí eu falando para ela, aí trazendo para a consciência dela, ela entendeu que ela tem dependência emocional e ela entendeu o que aconteceu, o câncer saiu, vai ela de novo, para todo mundo, tudo para todo mundo, tudo para todo mundo, sem pôr limite. O que aconteceu? O câncer voltou. Você entendeu? Agora ela está entendendo a raiz de tudo isso. Agora ela está entendendo que ela precisa pôr limite. Ou ela põe limite, ou ela vai ficar sofrendo. Porque, ó, quem é que está na quimioterapia com ela? Ela mesma. Só ela por ela mesma. Entendeu? Então eu preciso pôr limite, eu preciso saber como, né? Saber. Por isso que eu preciso saber quem eu sou. Porque enquanto eu achava que eu era patinho feio, enquanto eu achava que eu era invisível, eu procurava fazer. Como que eu fazia para não ser invisível? Fazer tudo para todo mundo. Eu amava resolver problemas dos outros, porque ali eu ia ser vista. Eu amava, e muitas das vezes eu me via dentro de fofoca, de bagunça, por causa disso. Não, deixa que eu resolvo, então. Tava todo mundo lá no trabalho, não, eu já tomava frente.
Porque eu queria ser vista. Porque se eu resolvesse aquele problema, eu ia ser vista. Tá entendendo? Que eu queria o quê? Salvar todo mundo. Entenda, pessoa salvadora, ela esconde uma grande dor dentro dela. Ela quer reconhecimento, ela quer ser vista. Como eu. Às vezes ela é uma pessoa muito insegura, é um patinho feio, é um quadro invisível, então ela quer ser vista. Então ela pega problemas das pessoas só por um obrigado, por um valeu. Só que isso gera ali uma dopamina em você, mas uma dopamina muito rasa, algo muito raso. E você sempre aquele vazio. Porque quando você vê que para você, ninguém tem essa disponibilidade que muitas vezes você tem. Mas só que o problema foi o quê? Você que acostumou. Você que acostumou as pessoas. Tá entendendo? Então a gente tem que aprender o quê? Se olhar, entender as nossas dores. E nós podemos o quê? Poder acolher elas. E entender. Enquanto eu não entendi, eu achava assim, ó, que eu era esse patinho feio, que eu estava condenada, que não tinha. Então, o que eu fazia? Eu não me arrumava, porque eu já sou feia, já que eu sou feia. Gente, eu passei mais de 10 anos sem olhar no espelho. Eu não olhava no espelho. Eu só vim olhar mais no espelho quando eu casei. Porque às vezes eu saía com a pasta de dente suja e o meu marido dizia assim, Mô, pelo amor de Deus, limpa aqui. Eu sempre me achei feia, sempre, sempre. Na igreja, para mim poder casar, eu peguei, contei uma história para mim, mas serviu. Eu pensei, não, o amor é Deus que bota. Já que é Deus que bota, aquela pessoa que for gostar de mim, ela vai gostar pelo que eu sou. Deus vai colocar um amor nela. Eu pensei, Deus vai colocar um amor nela e pronto. Mas eu não olhava no espelho. Por quê? Quando eu me olhava para o espelho, eu não me via a Rosiane. Eu me via aquele patinho feio. Aquela menina que minha irmã dizia que eu fui achada no ato de lixo, que eu fui adotada. E quando eu nasci, o meu pai já era falecido. Meu pai faleceu, eu tinha 5 meses, na barriga da minha mãe. Então, ali cresceu dentro de mim a ferida da rejeição e do abandono. Justamente porque minha mãe ficou com 10 filhos, pequeno, com 29 anos, então ela precisou o quê? Trabalhar. E eu ficar com a minha avó, só que a criança não entende como a mãe foi trabalhar. A criança entende como o quê? Como abandono. Então eu cresci com isso dentro de mim. E eu não tinha o um entendimento que meu pai faleceu, eu achava que ele tinha ido embora, eu achava que ele tinha me abandonado, que ele tinha me rejeitado, que morreu por causa de mim. Tudo no mundo que acontecia, eu achava que era por causa de mim. Porque a criança ela é egocêntrica, né? Somente essa idade, de 7 a 10 anos. Tudo é minha culpa, tudo é minha culpa. Só que eu fiz o quê? Eu levei isso para a vida. Sabe? Eu acabei levando isso para minha vida. Então eu se tornei aquela pessoa boazinha. O boazinho, ele esconde, dentro dele é uma máscara do abandono. Entendeu? Eu me tornei uma pessoa vítima. E vítima, salvador e vingador, que é o perseguidor, são pessoas que não prosperam. Ele só sobrevive. Ele não vive, ele só sobrevive. Então a gente precisa entender, entendeu? Entender as nossas dores, entender até o motivo, porque às vezes eu faço o certo pelo motivo errado. Voltando, né? Como eu falei, né, que Deus ia botar o amor, tal. E o que meu marido, ele sempre olhou para mim, achou bonita a minha simplicidade. Como eu era do interior, vim morar na capital, então eu era diferente de todas as moças, eu era bem simples, tal. Aí eu era bem magra, bem mais magra que isso. Para ter uma ideia, para você saber que eu estava de costa, era pelo cabelo solto. Senão não sabia. Meu marido falou assim, mais magra que isso não vai ficar. Então, se ela pegar uns quilinhos, vai ficar bom. Então, mais magra que isso. E assim foi. Mas todas as vezes que acontecia alguma coisa no meu casamento, eu me sabotava. Eu entendi o quê? Ele não gosta de mim, casou comigo só para alguma coisa, né, para intimidade, mas ele não gosta de mim. Eu sempre me sabotei. Até que um dia eu conversei com ele e ele falou assim, Rosiane, o dia que eu não gostar de você, não tem igreja, não tem ninguém, eu me separo. Então, aquele dia, eu entendi, né, que ele gostava realmente de mim pelo que eu era, né? Então, assim, e o que a gente é por dentro, gente, nunca morre, não engorda, não envelhece, só renova cada dia. É só eu o quê? O meu casamento durar é só eu não perder a minha essência. Se eu não perco a minha essência, por isso que é bom a gente o quê? Se autoconhecer, saber quem você é. Entendeu? Porque, às vezes, peraí, aconteceu alguma coisa aqui, ou no outro trabalho, ou em casa, algum conflito, porque a gente está com o ser humano, gente. A vida é assim, ó, é altos e baixos. O dia que sua vida ficar assim linear,
Morreu. Olha o coração. O coração é assim, ó. O dia que ele fica reto, acabou a vida. Entendeu? Então, só que eu tenho que saber o quê? Administrar tudo isso. Às vezes, vamos, exemplo aqui, o Giovanni brigou, pediu mais assim, pediu mais produtividade da equipe. Gente, vamos ver, seja mais assim. Nossa, eu posso falar, ai, Giovanni, só cobra, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu posso, opa, deixa eu ficar atenta. Então, eu vou mudar, sabe? Nossa, eu vou usar isso. Então, em vez de eu levar para o lado, né? Não, deixa eu ver, não, eu estou trabalhando. Eu sei quem eu sou, eu estou trabalhando. O Giovanni falou isso, não é sobre mim. Eu entendo que ele está nervoso, então, mas eu vou me policiar. Eu vou me policiar, porque o que ele está falando não condiz, então é sobre ele. Porque assim, ó, o que o outro fala é sobre o outro. Agora, se ele falou algo e você achou ruim, pode olhar, tem alguma coisa. E geralmente, quando a gente tem problema com patrão, com pessoas acima de nós, autoridade, mulher, geralmente a gente vai ver, a gente tem que ver com pessoas da nossa autoridade, pai, mãe, avó. A gente tem algum problema aí. E aquela pessoa foi o meu espelho. Então, se alguém falou alguma coisa para vocês, aconteceu alguma coisa no ambiente, e você, até um desabafo, assim, às vezes uma pessoa contou uma história para você, que aquele acaba as pessoas contando história para gente, e você sentiu muito, você ficou assim indignada com aquela história, meu Deus, eu não acredito. Tem alguma coisa que você não está olhando seu, você se identificou com aquela história, e tem alguma coisa que você precisa ver, peraí, por que eu achei, por que eu fiquei nervosa por ele ter falado? Sendo que não fui eu que derramei a água, não fui eu que quebrei a tomada. E por que eu me senti desse jeito? Sendo que eu não fiz isso. Às vezes, o que acontece? Quando a sua irmã fazia alguma coisa, quebrava alguma coisa, os seus pais falavam que era você. E essa dor ainda está dentro de você, só que você fez o quê? Escondeu ela. Porque quando eu não sei, tudo vai do significado. Quando eu não, como se diz, quando eu não elaboro bem isso, entendeu? E trabalho isso dentro de mim, isso vai ficando e vai enchendo a minha cabeça. Não elaborei, isso vai encher na minha cabeça. Eu vou viver na vida, vou crescendo e a vida vai continuando, só que eu venho trazendo o peso de tudo isso. Entendeu? Aí, por exemplo, aí eu preciso ver, peraí, ele brigou da tomada e eu fiquei ofendida porque ele me acusou. Peraí, por que isso aconteceu e por que eu fiquei assim? Aí é onde que você vai ler, você consegue, o inconsciente te leva. Você, entendi. Porque toda vez que minha irmã fazia alguma coisa, eu era culpada. Ou eu tinha que fazer serviço dos outros. Aí aqui, quando hoje manda, falando, você fazer isso? Mas não é meu serviço. Ai, que raiva, eu tô aqui sossegada, fico me mandando fazer as coisas. Poxa, peraí. Por quê? Então é bom gente, por isso que é bom os relacionamentos. Porque sempre você vai estar segurando o meu espelho e eu vou estar segurando o seu espelho. Então eu entendo, o problema não é o que acontece comigo. É o que eu faço com aquilo que acontece. A minha reação que diz quem sou eu, não as minhas ações. Porque nas minhas ações eu ponho máscara. Entendeu? Agora, nas minhas reações, aí, por isso que Salomão, ele foi bem sábio, disse que o verdadeiro amigo é aquele que afia o outro, entendeu? E quando você tem um amigo que passou, comeu o sal com você, ele é mais que irmão. Ele é mais que irmão. Você só pode dizer que uma pessoa realmente é sua amiga quando ela passou um bom bocado com você. Aí você pode dizer que é amiga. Fora isso, não. Porque a gente põe muita máscara. Entendeu? A gente põe muita máscara. Até aqui, gente, tá ficando claro para vocês? Estão entendendo? Qualquer coisa pode. Giovanni? Pronto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação assertiva, né? Falar, só voltando, né, rapidinho sobre a identidade. Então, quando eu comecei a entender que eu não era um patinho feio, que eu não era um quadro invisível, que eu podia mudar a minha vida, o que eu precisava? Me arrumar. Entendeu? Que não existe ninguém feio. Só existe pessoas o quê? Mal amada. Não pelo outro, por mim. Eu que não me enxergava, eu que me via feia. Aí eu me sabotava, aí eu não olhava no espelho. Eu não olhando no espelho, saía de qualquer jeito. Saindo de qualquer jeito, eu confirmava o quê?
Porque todo mundo falava que eu era feia. Relaxada. Tá entendendo? Então, a partir do momento que eu entendi, não existe ninguém feio. Só existem pessoas mal arrumadas, né? Existe, entendeu? É só, olha, nada que uma academia resolva, né? Quiser perder os quilinhos, nada que os exercícios resolva. Por exemplo, né? Às vezes chega cliente que, tipo assim, eu tô sobrepeso, mas você não é esse sobrepeso, você apenas está. Só que a gente identifica muito com as coisas externas. Você entendeu? A gente se apega, a gente identifica. Mas não, eu só estou passando, eu não sou. Aí eu comecei a entender, gente, eu sou amada. Quando eu comecei a entender, tá, meu pai foi, mas tem um pai do céu que cuida de mim e que sempre cuidou. Quando eu comecei a minha mente entender isso, e entender o que valia, na verdade, a minha verdadeira essência, as coisas mudou. As coisas mudou e por isso que eu estou aqui hoje. Então, assim, ó, comunicação assertiva. Falar de forma clara e respeitosa é um dos maiores remédios para evitar desgaste. A comunicação passiva, você se cala e acumula mágoa. Às vezes tem pessoas que o quê? Tá sentindo aqui, Nayara foi e falou alguma coisa. Nayara foi, falou alguma coisa, você não gostou. Aí você, tá bom. Sim, tá bom. Ali você ficou o quê? Você tá uma pessoa passiva. Tá, eu não gostei. Respira, espera passar um pouquinho, chega. Mara, eu não entendi o que você quis dizer com aquilo, né? Você me acusou, assim, falou lá da tomada. A sensação que eu tive é como se eu quebrei a tomada. É isso mesmo? Entendeu? Aí já muda, entendeu? E entendo, gente. Ó, crítica faz pergunta. Crítica é pergunta. Você entendeu? Agora, elogio, afirmação. Toda vez que vocês, hoje mesmo, lá em casa tem uma área de sol e é bem pro quarto da minha filha. O que ela tá fazendo? Ela tá jogando lixo nessa área de sol. Entendeu? Jogando lixo nessa área de sol. Aí eu cheguei para ela, na hora minha mente veio, sua cebosa, vem aqui pegar isso aqui agora, que não sei o quê. Você viu? E outra, olha eu afirmando, sua cebosa. Eu já estou mexendo na identidade dela, eu estou dizendo que ela é cebosa. O que eu cheguei e falei, Kézia, vem cá, filha. Minha filha, você é tão linda, você é uma moça tão limpa, tão inteligente. Tá vendo aqui? Seu pai vai abrir uma janela ali, vai ser do seu quarto, aqui mamãe vai fazer um jardim. Mas o que você acha? Você combina com o quê? Com jardim ou com lixo? Porque se você quiser continuar jogando aqui, isso aqui vai virar um lixão, vai encher de formiga, vai encher de coisa, vai para o seu quarto, barata, rato. Não, mamãe, não. Eu quero que seja tudo rapidinho. Ela pegou. E eu tenho certeza, ela não mais vai voltar a colocar aquilo lá, jogar. Entendeu? Você vê a diferença de eu chamar ela de cebosa e eu falei a mesma coisa, mas de forma diferente. Entendeu? A comunicação, você fala mais sério. A comunicação agressiva. Agora, a comunicação assertiva, você fala, mas constrói. Então, entenda. E comunicação não é o que eu falo, é o que vocês entendem. Às vezes eu falei de um jeito, eu achei que todo mundo entendeu, só que você já entendeu de outro jeito. Então, a gente tem que ter o quê? Ter uma comunicação assertiva não é falar bonito, é saber falar. Tinha um casal que esse homem, né? Ele chegou em casa, a mulher dele já correu para limpar a cozinha e tal, e ele ia para o escritório, para o quarto, ele ia para o escritório a princípio, para fazer as coisas dele. Trabalha de home office, ia para o escritório. Só que ele resolveu subir para o quarto, pôs o fone, ele colocou o fone e ficou lá trabalhando. Aí na hora ele pensou, peraí, eu falei para minha esposa que eu ia estar no escritório. E se ela precisa de mim e me grita? Eu não vou ouvir porque eu estou de fone. Aí eu não ouvindo, ela pode subir aqui. E ela subindo aqui, ver eu no celular com fone, pode passar um monte de coisa na cabeça dela. Será que eu estou trabalhando? O que eu estou vendo? Por que eu chamei ele e não me escutou? Então, o que ele fez? Antes dele... Aí ele pensou isso, que ele fez, desceu e falou, amor, se você precisar de mim, eu estou lá no quarto. Resolvi trabalhar, está muito frio, eu estou no quarto. Você manda mensagem para mim, porque eu estou no fone de ouvido.
Então, o que, ó? Ele já fechou todas as portas. Tá entendendo? Por exemplo, aqui, ó. Tá todo mundo trabalhando ali. Tá trabalhando ali. Aí, de repente, você saiu, foi fazer. Ou, de repente, você vai demorar um pouco no banheiro, que acontece mulher. Às vezes acontece um imprevisto, né? Aí eu vou e saio. Saio e venho pro banheiro. Só que naquela hora, aí, de repente, procuro um de vocês. Né? Acredita as meninas da recepção. Menina, meu Deus, cadê as meninas da recepção? Tá aqui. Horas que a recepção tá sem ninguém. Tem essa mania, né? Nem sabe das coisas. Horas. Só que daí tá no banheiro. Daí você vai pensar o quê? Nossa, fulana, você foi pro banheiro, ficou horas ali e tal. Tá entendendo? Aí, no caso, assim, ó, da pessoa que foi pro banheiro, comunica alguém, fulana, eu vou no banheiro, posso ser que eu demore um pouquinho, porque eu tô naqueles dias, sabe? Posso ser que eu demore um pouquinho, alguma coisa assim. E para a pessoa que chegou, o certo é comunicar assim. Não chegar acusando, nossa, faz horas você tá aqui, né? Fulano, o que aconteceu? Que eu percebi que aqui ficou sem ninguém. Aconteceu alguma coisa? Passou mal? Ou às vezes a gente vai passar mal, não dá tempo nem de avisar. Né? Você passou mal, tá com uma cólica, de repente a mulher desceu do nada e você se manda. Às vezes você tá ali aguentando com dor de cólica, quando a gente tá com dor, a gente não raciocina. Mas você tá ali trabalhando, aí de repente deu vontade de você vir no banheiro, você não falou nada para ninguém e precisou deixar a recepção sozinha ou alguma coisa assim sozinha. Aí chega a Nayara, outra pessoa, sente falta da pessoa, né? Aí de repente já vem ali, nossa, fulano, cadê isso? Entendeu? Você foi ali e não voltou. Eu estou afirmando, é diferente de fazer uma pergunta. Ei, como é seu nome? Yasmin, o que aconteceu? Que eu percebi que você sai, eu percebi que a recepção ficou sozinha. Aconteceu alguma coisa? Você está passando mal, alguma coisa assim? Não fica diferente? Aí eu tiro o que também? A reatividade dela. Você entendeu? Quando eu faço, porque o cérebro não espera isso. Então, quando você faz uma pergunta, você tira. Então, entenda. Crítica. Só vai. E, gente, isso é para a vida. Para conversa com os filhos, com o marido. Isso é para a vida, entendeu? E aí, crítica, elogio. Você é linda, você é maravilhosa. E sempre é bom, quando você vem com a crítica, ressaltar pontos das pessoas, entendeu? Igual eu falei, nossa filha, você é tão inteligente, nossa, você é tão isso, né? Aí depois, ó, o que aconteceu? O que acontece? Você jogando aqui. Aí ela pegou sem brigar e sem nada. Pronto, já dei o exemplo, né? O poder do trabalho em equipe, né? A gente vai falar também do poder do trabalho em equipe. Entenda, né? Uma andorinha não faz verão sozinha. A gente sempre precisa do outro, não adianta. Nós somos um ser humano, a gente sempre precisa do outro. Gente, e a vida dá uma volta. Então é bom a gente sempre, onde a gente passar, a gente deixar portas abertas. Entendeu? Nós não somos uma árvore, eu não sou fixa. Não quer dizer que eu vou ficar aqui pro resto da vida, né? A gente não é árvore, árvore que é fixo. Só que a gente dá a volta, o mundo dá a volta. A gente nunca sabe. E a palavra de Deus fala: lança teu pão sobre as águas, depois de muito tempo você pode achar. Hoje, vocês podem ser empregados, amanhã vocês podem ser patrão, ou vice-versa. E, de repente, a pessoa vai bater na sua porta, e aí? E aí? Tá entendendo? A vida, às vezes, ela prega essa peça na gente. Tá vendo esse cordãozinho que todo mundo pegou? Deixa eu dar um pra Giovanni, né? Pra gente entender, assim, como é o trabalho em equipe, né? Porque, assim, não é porque... Quem é mesmo? Quem falou que é da recepção? As meninas que é da recepção? Sim, e você? Você é o quê? Ah, do salão. Ele também, professor, né? Pronto. Mas, tipo assim, ó. Ah, não é o. Ela é da limpeza? Quem é da limpeza? Pronto. De repente, assim, tá, eu tô aqui na recepção, tá folgado. De repente ela poder sair. Não custa nada eu pegar um lixinho ali. Tipo assim, não é o meu trabalho, mas eu jogar um lixinho ali fora, ou dar uma descarga no banheiro, reparar alguma coisa assim. Eita, aqui, caiu, pega, não, eu sei, não vai custar nada, né? Porque, na verdade, a gente é uma família. Por mais que vocês estão aqui, acaba sendo uma família. O ser humano ele tem uma necessidade de pertencimento muito grande. Então, é gostoso quando fica esse elo, sabe?
De repente, assim, tá, não é o trabalho de vocês, mas de repente precisou. E fulaninha, dê uma ajuda aqui só rapidinho para essa menina aqui, vê se ela fez a série rapidinho e tal. Por mais que a sua vez é ali na recepção, né? E talvez nasça em você o quê? Pronto, lá dentro do mercado, o que aconteceu? Não era o meu trabalho. Só que eu ia ajudar o menino lá no hot food, entendeu? Na parte da verdura. Então eu sempre estava por ali ajudando. O que aconteceu? Lá era impossível a gente mudar o horário, das 6 às 2, era impossível. Mas como eu sempre estava ali ajudando todo mundo, mesmo, aí as meninas do caixa falaram assim, não vou sair daqui, para poder carregar peso, empurrar carrinho, não vou sair daqui não. Ficava ali no caixa para ficar bonitinho. Então eu sempre me disponibilizei e ia. O que aconteceu? Lá mudar o horário para de manhã é impossível. Todo mundo quer o horário da manhã, das 6 às 2. Quem pega o horário da manhã? Sempre é os mais velhos. E o que aconteceu? Um dia o menino do hot food precisou vir para o horário da tarde. E aí o rapaz me chamou, ele precisava de uma pessoa, quem que ele escolheu? Eu. Tá entendendo? Ele que me escolheu para ir a partir da manhã e eu dei graças a Deus porque eu saí do caixa. Você entendeu? Aí eu saí do caixa, fui para a parte da manhã, aí foi uma maravilha. Aí, assim, eu quero que vocês agora escolham uma mão só. Eu quero que vocês dêem um nó com uma mão. Pode usar um máximo uma perna, não pode usar o outro braço, só com a mão, dê um nó. Deixa eu ver quantos minutos tem. Vai? Você também. Acabou o seu. Toma aqui, ó, tem mais um. Só com uma mão. Ferrar. Seguiu. Pode usar a perna, pode usar a perna se quiser. Ela foi mais rápida. Vai. Só uma mão. Respira, consegue. Isso, vai que você consegue, assim mesmo. Não, tira a outra mão. Não. Pronto. Aí, vai. Não precisa ter bem feito, não, tá? Só um nozinho mais ou menos. Calma, ela vai conseguir. Respira. É que o dela também tá ruim, né? Deixa eu dar uma. Aqui, ó, pega esse outro, que o dela tá aqui soltando assim, ó. Vê se consegue com esse outro. Que o seu tá soltando, então, vamos dar um desconto pra ela. Você viu? Conseguiu. Pronto. Agora dê com as duas mãos o nó. Pode dar mais um nó, mas com as duas mãos. Dê com as duas mãos o nó. Ai, Mayra, dê com as duas mãos. Qual que foi mais fácil? Dar o nó com as duas mãos ou com uma mão? Tá vendo que o trabalho em equipe é muito melhor? Aqui é um exemplo prático. As nossas pernas. Eu consigo andar com uma perna, mas vai ser muito difícil. Quando fica as duas pernas, os braços. Até para correr, ó, tem que ter um equilíbrio. O braço, pode ver, se você não consegue correr se os braços. Entendeu? E nem se ele for do mesmo junto, tem que ficar o equilíbrio, né? Viu como que é mais fácil? Não é muito mais fácil? Então, esse é o poder do trabalho em equipe. E às vezes eu me desgasto muito justamente por causa disso. Porque eu quero fazer tudo muito sozinha, eu quero abraçar tudo. Eu posso, só que quando chegar lá na frente, já era. Entendeu? Ninguém consegue carregar tudo sozinho. Uma equipe saudável multiplica forças e divide pesos. Um exemplo prático, né? Ó, numa empresa, quando um entende sua função e coopera, o resultado é mais eficiente. E é um cuidado humano de verdade. Aí eu não sobrecarrego ninguém, entendeu? Às vezes ela tá ali, né? Tá limpando, tá uma correria, tá aqui, tá ali, tá limpando. Nossa, como se eu tô aqui na recepção? Eu falando, arruma aqui a vassourinha, deixa eu tirar o pó aqui.
Nossa, faltou copo aqui. Eu fui no banheiro e vi que está sem um papel higiênico. Nossa, deixa eu ajudar. Porque não vai prejudicar só eu. Porque é o nome da empresa. Por exemplo, alguém chega ali, vê o banheiro assim, com algum problema, vê sem papel higiênico, e eu vi que estava sem papel higiênico, e eu, em vez de eu falar, às vezes eu falo assim, e Fulaninha, você esqueceu de colocar papel higiênico. Ei, me deu papel higiênico para me botar lá? Aí ela vai e fala assim, não, deixa que eu boto. Você entendeu? E não ficou, não sentiu, às vezes ela tá um monte de serviço se você. Ei, fulana, bota o papel higiênico aqui, aí chega outro, aí Mara. Ei, fulana, outro vomitou ali. Daí a pessoa fica doida. Entendeu? E às vezes eu falo assim, não, ei, filha, onde que eu pego o papel higiênico? Aí ela já vai policiar, assim, não, pode deixar que eu boto. Porque ela já vai entender que ela tem que. Você entendeu? E outra, aí ela já fica assim, ó, sentindo amada, sentindo acolhida. Mesma coisa as meninas da recepção, entendeu? E os professores também. Porque assim, ó, não existe ninguém maior que ninguém. Simplesmente somos, né? Você está professora, você está recepção, ela está como limpeza, ela está como dona, né? Mas nós não somos isso. Nós somos seres, né? Nós somos seres humanos. E a cooperação é do ser humano. E é natural, né? É da natureza isso. Um ajudar o outro, é da natureza. Pronto. Aqui, né? Ó, a importância da equipe, né? Quantas vezes você já carregou dores, problemas, expectativas que não eram seus? O limite saudável é entender. Eu ajudo, mas não posso viver a vida pelo outro. Entendeu? Eu posso ajudar, mas, tipo assim, eu posso ajudar, mas não fazer o trabalho dela. Eu posso te ajudar, mas não fazer o teu trabalho. Entendeu? Aí, quando eu quero fazer o trabalho do outro, aí eu vou me sobrecarregar. Porque daí eu vou virar um pato. Nem sem nadar direito, nem sem andar direito e nem voar direito. Porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. O exemplo prático, né? O cliente não coopera. Isso não significa que você falhou. Significa que existem fatores além do seu controle. Os professores, por exemplo, né? Fulana quer perder 10 quilos, 5 quilos. Só que eu peço para ela fazer tantas séries, ela não faz. E outra, não é só o exercício. Se eu não fechar a boca, não adianta. Ela vem aqui, perde todo, joga os lixos fora, no suor, mas quando chega em casa, é McDonald's, é não sei o quê. Aí chega no outro dia, esses exercícios que você está mandando fazer, eu não estou vendo nada, não. Eu não estou vendo nada porque eu não estou emagrecendo. Eu estou entrando aqui, eu vejo que está tudo menos peso. Mas peraí, tu está fazendo tua parte? Não tá. Só, minha filha, minha parte estou fazendo. Aí vai da pessoa. Então tem coisas que eu não tenho controle. Tem coisas que você não tem controle. Às vezes a gente quer, né? A gente fala, vamos, porque você sabe, nossa, se ela continuar nesse caminho, ela vai conseguir. Só que tem coisas que não dependem da gente, não é verdade? Então, aqui, ó. Aqui, tá vendo esses formatos do corpo? Gente, o formato do corpo é muito importante. Porque ele mostra a minha maneira de pensar, sentir e agir. E aqui, até para os professores de educação física, né? Isso é importante, porque tem traço que mesmo que eu malho perna, mesmo que eu carrego um caminhão na perna, nunca ele vai criar músculo. E dependendo do cliente, do perfil comportamental, se você querer que ele malhe muito a perna, ele nem vai vir, porque ele não tem força nas pernas. Entendeu? Ou às vezes também ele vai querer e não tem como, ele nunca vai conseguir. Aqui, ó. Existe esse aqui, ó, o equizoide, né? Que é o visionário. Geralmente, essa pessoa ela vai ser magrinha, geralmente ela vai ser magro, elas vão ter um olho para fora e geralmente vai usar óculos. Todo mundo que usa óculos tem um pouco desse traço. Entendeu? Ó, nós não somos um só disso. Nós somos os 5. Na análise corporal, eu sou analista corporal. Na análise que a gente faz individual, eu meço 6 partes do corpo. Né? Eu meço a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. Aí eu consigo entender qual desses traços você está no pico. O meu maior traço é esse aqui, o equizoide. Entendeu? Ó, porque aí, vocês veem, o nosso corpo, ele esconde a nossa história de vida. Lembra que eu disse o que para vocês? Que quando meu pai morreu, eu estava com o quê? 5 meses na barriga da minha mãe. Qual o traço estava sendo formado? Esse. Então, eu me senti o quê? A dor da rejeição.
Porque toda dor que minha mãe sentiu externo, ela jogou pro interno. Então eu entendi o quê? Eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas aquilo que está acontecendo não me quer. O mundo me rejeita. Por isso que eu nasci com essa sensação que ninguém gostava de mim, que o mundo me rejeitava. Porque, ó, imagine, gente, uma mulher de 29 anos, grávida ali, com 7 filhos pequenos e uma na barriga. No ano de 82, que mulher nem trabalhava. Acho que nem votava ainda, né? Tá? Nem votava ainda, imagine. Naquela época. Como que ia ser? Quando minha mãe conta que quando ela veio para... Aí ela morava em São Paulo, teve que vir para o interior para casa da minha avó. Aí minha avó improvisou um quartinho lá e minha mãe falou que não dormia, porque as cobras ficavam passando por cima dos meus irmãos. E ela ficava ali clamando a Deus assim, para eles não se mexer, para a cobra não morder cada um de nós. Nós não, eu estava na barriga, né? Então imagina, minha mãe não dormia, ela estava cansada, estressada. Eu senti toda aquela dor, toda aquela dor. Para mim sobreviver, o meu corpo adaptou. Entendeu? Então, para eu sentir, eu tive que ficar bem quietinha. Então, eu não desenvolvi muito o meu corpo, justamente por causa que eu não recebi toda a nutrição, tudo aquilo. Só que, para mim sobreviver, eu tive o recurso, né? Pessoas criativas, pessoas desenroladas. Aí eu tenho um conflito interno comigo. Eu tenho esse pico e esse pico aqui que é o rígido. Entendeu? Esse aqui é formado quando a criança tem 5 anos. Até os 5 anos é formada a personalidade da criança. Aí, esse quer se esconder. Esse quer aparecer. Aí, onde que eu... Por exemplo, aqui. Hoje eu vim aqui para essa palestra, né? Pronto. Eu não sei se eu vou conseguir ir para o culto hoje. Tá entendendo? Apesar que de manhã, o que eu fiz? De manhã eu já fiquei mais centrada, mais comigo. Hoje meu filho estava bem mais calmo, então não demandou muito de mim. Pode ser que eu consiga ir para o culto. Mas eu vou ficar no culto bem quietinha, porque meu episódio apareceu muito. Eu tô aqui muito falando com vocês, tá entendendo? Mas assim, falar eu não consigo mais. Aqui minha pilha já vai embora, minha pilha aqui com vocês. Hoje eu sei, eu respeito isso. Então eu já sei, já me conheço como eu sou. Lá em casa todo mundo sabe, vou chegar bem quietinha, todo mundo já sabe, então não tem mais problema isso lá em casa. Mas antes tinha por nós não saber, né? E eu também, por não me conhecer, eu sentia muita dor de cabeça, eu me irritava fácil, eu me estressava fácil, porque eu não sabia como eu funcionava. Então, esse aqui, por exemplo, vocês da recepção. Quando você vê esse tipo de pessoa, quietinha, professores, é o tipo que vai treinar lá no fundo da academia. Ele vem treinar, porque já é uma luta para esse traço fazer academia. Né? Ele vem muitas vezes puxado pelos outros traços dele, já é uma luta. Só que ele vem, ele quer ficar no cantinho dele, sempre ele vai vir com roupas mais escuras, ele não quer ser visto. E tá tudo bem. E quando você for ensinar ele, é aquela pessoa bem prática. E talvez ele nem precise tanto da sua ajuda. Porque é uma pessoa que ele é muito prático, ele já entende tudo, e ele já pesquisou até antes os exercícios que tinha que fazer. E tá tudo bem. Entendeu? Então, quando você perceber aquela pessoa bem magrinha, somente se usa óculos ali, se usa óculos, tem um olho meio tímido assim, é o jeito dela. Então não chegue muito perto, não toque, porque é uma pessoa que ela não gosta muito de toque. Tá entendendo? Ela gosta de ficar ali no canto dela. E se você invadir muito o mundo dela, ela vai sentir o quê? A dor da rejeição. Entendeu? Então ela precisa, por essa proteção, ela precisa desse distanciamento. Então, assim, então não ligue, não é sobre vocês. Às vezes, assim, nossa, eu ensinei fulano ali, ele fez uma cara feia. Eu cheguei perto, ele já ficou assim, nossa, ele saiu lá, foi lá naquele cantinho lá. Não é sobre, é o jeito dele, entendeu? Sempre quando você vê essas pessoas assim, tá tudo bem, é sobre elas, entendeu? Na recepção, é uma pessoa muito prática, ela não quer muito contato visual, entendeu? Ela vai ser uma pessoa bem prática, e tá tudo bem. A dor dessa pessoa é a dor da rejeição, só que é uma pessoa muito criativa, é aquela pessoa que do nada vai vir uma ideia do nada. São pessoas que criam as coisas do mundo que não existe, elas trazem para cá. É aquela pessoa que vai olhar uma máquina, vai ficar olhando, e falar assim, rapaz, ei, Giovanni, por exemplo, se tem um desse que trabalha, ei, Giovanni, nós podíamos fazer uma mudança aqui, hein? Eu falei, tu viu isso aonde? Não sei, veio da minha cabeça. Vamos ver se dá certo? Agora, quando você pega e fala assim para essa pessoa, exemplo, o Giovanni vai e fala, não, rapaz, não, você viu isso? Ah, não sei, não vai dar certo.
Pronto. Aí vem você ter uma pessoa criativa que vai te ajudar. Essa pessoa já vai para o mundo dela, ela não fala. A dor dela não é da rejeição, ela fala, tá vendo? Não sei porque eu fui falar. Ele rejeitou. Agora, meu filho, se você deixa essa pessoa falar, deixa ela pôr as ideias dela, ainda que não faça sentido agora, mas depois, até um aluno, né? Um aluno, um cliente de vocês, às vezes ele vai estar tão ali, vai sentir a vontade, porque o episódio primeiro ele olha, ele sente a vontade, aí ele vai vir falar. Aí às vezes ele vai vir até te dar uma ideia, falando, te dar uma ideia assim, assim, assim. Viesse e fala, ai, que legal, valeu, hein? Eu vou estar estudando isso aí, gostei, hein? Vou anotar e vou estar estudando. Aqui, ó, pronto, se fizer esse quickzoide, você ganhou aí. O oral, gente, o oral é aquela pessoa fofinha, aquele que todo mundo gosta de conversar, que abraça todo mundo, que querem morar até aqui na academia. Os oral é o que querem morar aqui na academia. Às vezes ele não vem, ó, ele vai vir, sabe pra quê? Nem pra malhar. Ele vai vir, não é pra malhar. E é o que vai dar mais trabalho para os professores, sabe por quê? E é assim, ó, esse oral não adianta pôr ele para malhar sozinho. Ele nunca vai malhar sozinho. É aquela pessoa que você põe para malhar aqui, aí quando você vai ver ela fazendo aquela máquina junto com aquela outra pessoa conversando. Aí ela vai disfarçar, não, eu tô pensando, vou usar essa máquina. Mas falando, tu nem terminou a série que eu mandei. Ele e é o que demanda, é o que vai estar sempre chamando. Ei, professor, vem cá, como que é mesmo? Ele vai querer você exclusivo para ele. Entendeu? Ele vai querer você exclusivo. Então, o que que faz? Põe o oral no meio da muvuca, no meio de todo mundo, entendeu? O oral é da bagunça, ele gosta com gente. Ele gosta de gente, porque a dor dele é do abandono. Então, se você botar ele sozinho, você vai colocar ele que na dor. Na dor do abandono. Ele já acha que não é suficiente. Ele é fofinho, gordinho, mas não tem força. Não tem força nenhuma. Entendeu? E aquela pessoa que sempre vê dificuldade é a vítima. Ai, falta quanto ainda? 10? Mas por que 10? Não, já fiz 5, tá bom. Isso aqui é uma pessoa que você tem que estar animando ela. Não, fulano, eu confio em você. Bora, sabe assim? Tá animando ela. E a pessoa que vai chegar aqui das meninas vai abraçar. Ou ela quer abraço, ela quer contato. Tá entendendo? Às vezes você não tá tendo assim, tem até muito trabalho e aquela pessoa tá ali te demandando. Entendeu? E a pessoa que, se você tratar bem, vai morar aqui. Não vai querer nem ir embora da academia. Só que, e é uma pessoa que tem muita dificuldade. O oral ele tem muita dificuldade de perder peso. Ainda mais se o peso tem função emocional. Se o peso tiver função emocional, meu filho, você pode dar ele pode levantar um trator e vai continuar gordo. Entendeu? Por quê? O oral, o peso emocional dele é o quê? A gordura serve para ele ser visto. Entendeu? Para chamar atenção. A criança, esse traço ele é formado lá na infância. Aí, por exemplo, a criança gordinha. Quem chama mais atenção? A criança gordinha ou a criança magrinha? Né, a gordinha? A gente ainda tem esse dilema, né? Quando você vê um gordinho, oh, meu Deus do céu, que coisa linda, como ele é bonitinho, gordinho. Então, acaba o quê? Acaba o quê? Chamando atenção. Aí lembra que fica esse registro interno, aí o inconsciente vai, aí o inconsciente acaba o quê? Lembrando. Porque assim, o nosso inconsciente, ele busca associação. Entendeu? Ele busca associação. Então, o que ele faz? Ele vai associando tudo. Por exemplo, lembra que eu era o patinho feio, então toda vez que a pessoa olhava para mim atravessado, não falava comigo, ou por exemplo, eu cheguei aqui, todo mundo calou, eita só, eu associava o silêncio de todo mundo como invisível. Nossa, eu sou o patinho feio, todo mundo calou. Você viu que eu passei, todo mundo riu? Porque, às vezes, a família dela tirou sarro. Então, o subconsciente, ele vai sempre associar. Ele vai dar o significado. Então, o problema é isso, é o significado que você dá para aquilo. E aqui, o oral, ele já deu o significado, que ele gordinho, ele chama atenção. É aquela pessoa que fala, eu não consigo emagrecer, eu não consigo, eu faço de tudo. É a pessoa que não come, e é verdade, ela não come. E ela fala assim, gente, eu não como. Vai no nutricionista, como que você não come? Mas por quê? É alimentado pela emoção. Que ela quer ser vista. Aqui, o psicopata é aquele que sabe tudo. Aquele que você vai ensinar e ele vai falar assim, não, oxe, eu já sei. Entendeu? Sempre ele sabe tudo. Tá entendendo? E é sempre assim, ó, o corpo dele é triângulo, ó. É aquele que fica bombadão em cima e a perninha
Você entendeu? Ó, pode ver, a energia dele só tá aqui, principalmente nos braços. Ele vai ter quebração, que a energia dele é aqui. E é aquela pessoa que conversa, fica assim, entendeu? É ele, ó. Aí aqui, ó, ele não tem energia na perna, pode malhar, pode levantar um caminhão assim, que não adianta. Vai ficar sempre fininho. E por que você chama psicopata? Só é porque é uma pessoa articuladora, é uma pessoa. Os nomes, né? Como foi lá na época de Reich, de Freud, aí deixamos os nomes, sabe? Ficou o nome. Mas a gente pode falar que isso aqui é que a gente fala que geralmente fala assim, psicopata é aquela pessoa que não tem coração. Realmente, essa pessoa, ela gosta, mas assim, ela gosta com a cabeça, não com o coração. É uma pessoa centrada. Tá entendendo? Ela, tá, eu gosto, mas o que você tem para me dar? Você entendeu? E tá certo. É, mas tá certo, sabe? Porque a vida é dar e receber. Porque daí, só que aqui, todo mundo escolhe sua máscara, tá? O oral ele gosta, mas ele só gosta para ele não ficar sozinho. Quando ele percebeu que você não vale mais nada para ele, ele sai. Ele gostou, mas todo mundo aqui carrega a sua máscara. Só que entenda, a gente não é só um, nós somos uma mistura. Aí na análise eu sei quem é mais, quem é menos, entendeu? É só os nomes que deram, mas não é patologia. Né? Não tem o psicopata que mata, isso é patologia. Mas esse aqui só é os nomes, é uma pessoa negociadora. Os melhores, quem é empresário, quem é dono, quem é presidente, quem é sempre, assim, está em primeiro, quem é líder, sempre vai usar esse traço. Quem é vendedor, nós temos todos. Tem um que mostra mais. Você entendeu? É por isso que eu não posso querer ser a Nayara, toda desinibida, que chega assim, por causa dos traços dela. Ela é assim por causa do jeito dela, por causa da história dela, por causa dos traços dela. Como a pessoa que é quieta, e ela não pode exigir, por exemplo, assim, ó, ela não é tão dada, tal, na recepção, você não pode exigir assim, nossa, fulano, eu quero que você abrace, eu quero que você isso. Só que ela não é isso. E se ela for isso, ela não está sendo ela, então ela vai entrar na dor. Aí eu tô querendo o quê? Caber na caixinha. Então cada um tem o seu jeito e tá tudo bem. Né? É o que eu preciso. Fulana, seja educado, que acho que a educação é para todos. Né? A educação é para todos. Aí aqui, o masoquista. Pronto, o masoquista. Esse aqui é aquela pessoa que sabe tudo, tá? Aí você fala, ah, tá bom, fulano. Aí aqui você tem que perguntar sempre o que ele acha. Ei, fulano, o que você acha? A gente agora malhar um pouco o braço. Ei, o que você acha? Não pode acuar ele. Se acuar, ele nem vem mais. Entendeu? É o tipo de pessoa que você não pode estar acuando muito ele. Sempre o que você acha. A oral não. A oral é banda voou, você pode mandar, quando ele tá até varrendo aqui também. Tá entendendo? Esse aqui nem vai falar, vai ficar quietinho, só vai ouvir você falando e pronto. Vai ficar sempre no cantinho, onde não tiver gente, ele não vai estar. Vocês vão ver que vocês vão mudar agora o olhar. Quando vocês não anotavam isso, agora vocês vão saber. Quando chegar aqui segunda-feira, vocês vão ficar assim, meu Deus, é mesmo, vocês vão lembrar. Eu vou até deixar isso aqui com o Giovanni, para quiser passar os slides para todo mundo, tá? Aqui, o masoquista é aquela pessoa toda, aquela pessoa que realmente vai ganhar, toda distribuída. É uma pessoa forte, ele é forte, e ele é aquela pessoa que vai ser umas pernas bonitas, é todo distribuído, entendeu? Só que é uma pessoa mais reservada. Ela fala tudo, mas é uma pessoa bem reservada e ama a ordem. Essa pessoa não sabe fazer nada se você não der um planejamento para ela. Ela precisa de uma ordem, ela precisa saber o que ela vai fazer hoje. Você tem que chegar, ela tem que saber direitinho qual é a máquina que ela vai, quanta série, quanto isso. E ela ama ordem, ela ama planejamento. É o tipo do cliente que você vai ter que planejar, entendeu? E é o que fala assim, é 8 horas ele vai estar aqui. Nem 8:01, nem 8:02, é 8 horas. Entendeu? Ele vai estar aqui naquele horário que você falou. E aí ele acha ruim, quando ele não está no horário que a pessoa falou. E é uma pessoa que precisa saber o que ele não gosta de imprevisto, então ele precisa saber o que ele vai fazer. Qual máquina, entendeu? Ele vai querer saber tudo, tá? E depois eu vou fazer o quê? Se ele é uma pessoa ansiosa, ele vai querer saber depois o que ele vai fazer. Tá, é as pernas, o que eu vou fazer depois? Entendeu? Então, quando você vê essa pessoa quadradona, assim, pode saber. Entendeu? Que ela é bem forte. Até aqui, ó, é bem quadrado, tudo quadrado. Você olha, parece um trator, é uma pessoa lenta e ela não vai fazer tudo muito rápido, tá? Ela vai fazer as séries dela lá, mas é bem bonitinha. Ela vai levantar assim um negócio lá. Entendeu? Mas ela vai levantar.
Ela vai fazer tudo com muita delicadeza. Agora, o rígido é o amostrado da academia. Tá entendendo? Quando você vê aquelas mulheres que gostam assim, entendeu? Você vê pessoas que têm ali, ela vai ter o corpo do rígido, por causa da história, tudo, né? A dor do rígido é a dor da traição. Aqui, ó, a dor desse aqui é a dor da rejeição, a dor do oral é a dor do abandono, a dor do psíquico é a dor da manipulação. Ele morre de medo de ser passado para trás, de ser injustiçado, entendeu? De ser manipulado. O masoquista, a dor dele é a dor da decepção. Ele não quer decepcionar as pessoas. E também nem ser decepcionado. Então, por isso que ele é muito mais sério que todos esses daqui. E a dor do rígido é a dor da traição. É uma pessoa muito insegura. Aí ela põe a máscara da perfeição, faz tudo perfeito, mas para esconder a insegurança que carrega. É uma pessoa. Esses dois vai ser um traço bem controlador, mais que esses daqui, entendeu? E esses aqui, esses dois têm mais traço de líder. Então são pessoas que executam. Essa aqui ela quer ver tudo muito rápido. Quando você virou, ela já terminou a série. Fulano, mas tu já fez? Já fez. E fez mesmo. E é uma pessoa que está sempre competindo com ela mesma. E com ela e com as pessoas. Ela vai estar aqui levantando, mas ela vai estar olhando a amiga. Ela vai querer se terminar mais rápido que a amiga. Se a amiga correu na esteira 5 em 20 minutos, ela vai querer correr 5 em 10 minutos. É aquela pessoa bem competitiva, sabe? Que vai sempre competindo com ela. E isso é bom, né? Isso é bom. Então, é uma pessoa que ela vai estar sempre pensando no resultado, não no processo. Aí vocês, com cuidado, tem que trazer ela. Não, fulana, calma. Foque no processo, né? Calma, você não perdeu o quilo, mas você perdeu medida. Sabe? Sempre porque é uma pessoa que ela já quer amanhã tá com os 10 quilos perdidos. Você entendeu? E ela se cobra muito. Ela se cobra muito perfeição. Ela quer ser muito perfeita. E é o traço que emagrece mais rápido. Desse todos, se ela focar, ela chega no peso dela. É a pessoa que fala para você assim, ó, você vai perder 5, eu quero perder 5. E é uma pessoa que ama desafio. Se você falar assim, ah, você não consegue. Ela não ia conseguir, mas porque você falou, ela consegue. Só porque você falou. Ela não ia conseguir, mas se você falou. Aqui, e aqui é aquela pessoa que ela ama desafio, sabe? Ama desafio. E é a pessoa que vai chegando na academia. Os melhores perfumes, as melhores roupas, é a que sempre vai destacar em tudo. Tá entendendo? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ó, aqui não existe certo nem errado, tá? Somos nós, né? Isso somos nós. Aqui, 5 perfis comportamentais, que é os traços, né? Ó, o analítico, que é o esquizoide. Busca a perfeição, fica muito no mental. O comunicador, que é oral, ele precisa de conexão, de validação. Então, o oral, valide ele. Rapaz, tipo, ele, rapaz, tu conseguiu, que bom. Menina, tu tá emagrecendo assim. Não, não tô, tá. Sempre assim, vai validando ele, que é o traço que é mais assim difícil para ele vir para academia, é o que mais precisa emagrecer. Tá entendendo? É o que mais precisa se cuidar. Aí o executor, que é o psicopata, né, ele é focado nos resultados. O planejador, que é o masoquista, que busca estabilidade sem evitar risco. E o visionário, que é o sonhador, criativo, que quer brilhar e ser reconhecido, que é o rígido. Ó, quando entendemos perfis e traços de caráter, paramos de esperar que todos reagem como nós. Ó, assim nasce respeito e a colaboração verdadeira. Entenda, quando aquela menina vem, que ela vem para cá, mas ela acha que está indo para o shopping, não precisa julgar. É porque ela esconde uma dor muito grande dentro dela. E ela precisa estar daquele jeito, senão ela não acha motivo para vir para a academia. Se ela não vir bem bonita, não vir bem arrumada, ela não vê motivo. E ela é uma pessoa que e ela precisa ser vista, tá? É uma pessoa que ela ama elogio. Nossa, fulana, essa roupa tá elogio, não custe nada. Você vai aumentar a autoestima dela, entendeu? E quanto mais ela tá bonita, mais ela tá com dor dentro dela. Mais ela tá insegura. Ela precisa, é uma máscara que ela bota dentro dela. Aí não é assim, nossa, fulana é exibida. Tu viu? Tá querendo desse jeito? Não, é sobre ela. Tem uma dor ali dentro. Ela não está sendo exibida. É que para ela poder vir, sair, ela teve que sair daquele jeito para conseguir sair. Entendeu? E aqui, gente, é um refúgio para muita gente. Entendeu? A academia não é sobre o corpo bonito, não é sobre o corpo perfeito. É refúgio para muita gente. Tem muita gente que vem aqui porque é o único lugar que ele sente bem.
é dentro de uma academia. Você entendeu? E é onde que vocês têm que estar aqui para isso, para abraçar, né? E é onde também que vocês vão ver o fruto do trabalho de vocês. Né? Ó, cuidar da sua saúde emocional não é luxo, é necessidade. Então, os profissionais, vocês queiram ou não, vocês estão de frente, lidando com essas pessoas, né? E para continuar cuidando dos outros, é preciso primeiro cuidar de quem? De nós. Então, comece a entender, peraí, se eu sou assim, tá, ai, hoje eu quero ir bem bonita, hoje eu quero ir simples, vá. Porque às vezes, já assistiu aquele filme Divertidamente? Quem não assistiu, eu queria que assistisse. Porque aí, como vocês sabem dos traços agora, vocês vão ter outro olhar. Lembra que cada um está no comando? O medo é o equizoide, a nojinho é a rígido, aquele alegria é o psicopata, que está sempre liderando. Tá entendendo? Aí o que que acontece? Se hoje, por exemplo, assim, ó, ela usa óculos, tá? Então tem um traço ali do equizoide aí escondido. Então hoje ela vai chegar aqui calada. Tá tudo bem. É o equisóide que está no comando, deixa respirar, daqui a pouco ele sai, porque ele não tem muito traço do equisóide. Então daqui a pouco já vai estar falando. Aí chega, nossa, fulano chegou tão chata e agora está rindo os dentes. É bipolar. Não, gente, não é bipolar. É simplesmente quando ela chegou, quem estava na cabeça dela, tá tudo bem, ela veio aqui fazer o trabalho, aí depois os outros traços acordou e aí fala, ah, fulano, agora é tu, hein? Agora eu vi que é você. Então, ó, então é por isso que eu criei um projeto que é terapia para todos, que é tornar o cuidado acessível e transformador. Porque as pessoas pensam o quê? Que terapia é luxo, terapia é caro. Então eu criei um projeto chamado Terapia para Todos, onde que dentro desse projeto são aulas gravadas, 28 aulas, que vocês fazem exercício, justamente eu fiz exercício adaptado para os traços. Como nós temos os 5 traços, eu fiz esse exercício. Caso vocês querer saber mais desse trabalho, aqui para vocês da academia, ele está saindo, né, por R$ 218. Para vocês, eu vou deixar ele por R$ 100. Caso vocês queiram fazer ele, e é por um ano que vocês ficam vendo, entendeu? Ele. Aí nisso vocês vão ganhar também um detox mental, que é 21 dias nós o quê? Reprogramando as nossas crenças. Tirando, sabe, toda sujeira mental, tipo, eu sou feio, eu sou insuficiente, que são as vozes sabotadoras que cada um vai ter. Então, a gente vai trabalhar 21 dias, um detox mental para fazer a limpeza mesmo, um detox mesmo, para quando vocês forem para as aulas, vocês saber fazer os exercícios. Por quê? Para mim ficar bonito, ter um corpo malhado, eu não preciso criar músculo. O cérebro é a mesma coisa. Ele precisa criar músculo. Entendeu? Eu preciso criar. Como que o cérebro cria músculo? Com novos caminhos neurais. Às vezes você fala assim, às vezes as pessoas veem potencial na gente. Nossa, algumas pessoas veem, nossa, Rosane, você é tão comunicadora, você é tão assim. Eu não conseguia ver isso. Por que eu não conseguia ver isso? Porque na minha cabeça não tinha um caminho criado, uma estrada criada. Quando essa estrada começou criada? Quando eu comecei a acordar de manhã, todos os dias falar, porque a palavra tem poder. A palavra é onde que cria esses músculos, esses caminhos neurais. Quando eu digo eu sou bonita, eu sou suficiente, eu consigo, eu tudo posso naquele que me fortalece, é onde que eu crio esses caminhos neurais na minha cabeça. Então, o meu cérebro tem um caminho para ir. Aí, nesse Terapia para Todos, eu tenho esse projeto. Caso vocês queiram abraçar essa oportunidade, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês gostarem. Quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Obrigada.